Jeremias 29, versículo 11. Eu é que bem sei os planos que tenho para vocês, assim diz o Senhor. Existem aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo todo. Cada uma dessas pessoas com seus sonhos, com as suas lutas, com a sua importância. E muitas vezes, diante dessa realidade, nós chegamos a pensar: mas quem sou eu para que no meio de toda essa gente Deus venha se lembrar de mim? Quem sou eu para que no meio de toda essa gente Deus venha se importar comigo? Mas olhando para Jeremias 29, 11, eu aprendo que por mais que exista bilhões de pessoas no mundo todo, Deus ele conhece cada uma delas e ele trata com cada uma delas de uma forma individual. Porque se o Senhor tem planos para nós, nesse versículo o Senhor diz: eu é que bem sei os planos que tenho para vocês. Então, se o Senhor tem planos para nós, isso significa que ele nos conhece. Se o Senhor tem planos para nós, isso significa que ele nos vê. Se o Senhor tem planos para nós, isso significa que ele pensa em nós. A palavra de Deus vai dizer que lá no ventre da minha mãe, quando eu estava sendo formado, ali ele já me via. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. A palavra de Deus vai dizer que antes da palavra sair da minha boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Então eu aprendo nesse versículo que por mais que existam bilhões de pessoas no mundo inteiro, Deus ele conhece a mim e Deus ele conhece a você, Deus conhece a cada um de nós e ele nos trata de uma forma individual. A segunda coisa que eu aprendo em Jeremias 29, 11 é que Deus tem planos para nós. Deus ele tem um plano para a minha vida e Deus ele tem um plano para a sua vida. E a boa notícia é que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Os nossos planos, sim, eles são frustrados porque nós temos limitações. Mas os planos de Deus, nem mesmo as nossas limitações, podem frustrar esses planos. A palavra de Deus diz que Deus ele tinha um plano para Moisés. Qual era o plano de Deus para Moisés? Fazer de Moisés o libertador do povo de Israel. E quando Deus chama Moisés e apresenta para Moisés o seu plano, Moisés começa a colocar as suas limitações. Moisés começa a dizer para o Senhor: não, Senhor, chama outro porque eu não sei falar. Chama outro porque ninguém vai acreditar em mim. E Moisés começa a colocar ali as suas limitações. Mas nem mesmo as limitações de Moisés puderam frustrar os planos de Deus. Era plano de Deus fazer de Moisés o libertador do povo de Israel e ele foi o libertador do povo de Israel. Muitas vezes nós nos sentimos velhos demais para viver os planos de Deus. Independente da nossa idade, muitas vezes nós sentimos que o nosso tempo já passou, que as nossas oportunidades já foram perdidas. Mas a palavra de Deus nos revela que Deus tinha um plano para Abraão. Qual era o plano de Deus para Abraão? Fazer de Abraão o pai de uma grande nação. E Deus chama Abraão para viver esse plano em sua velhice. Então, olhando para Abraão, eu aprendo que não tem idade para viver os planos de Deus. Olhando para Abraão, eu aprendo que eu nunca serei velho demais para viver os planos que Deus tem para mim. Deus ele tem planos para nós. E nem mesmo as nossas limitações, nem mesmo a nossa idade podem frustrar os planos do Senhor. Eu queria orar com você. Senhor, eu te agradeço, porque no meio de tanta gente o Senhor me conhece. No meio de tanta gente o Senhor se importa comigo. Te agradeço também porque a tua palavra nos revela que o Senhor tem um plano para cada um de nós e os seus planos são bons. São planos de paz. São planos para nos fazer prosperar, para não nos causar dano. E eu te louvo e te engrandeço porque os planos do Senhor, os planos que o Senhor tem para nós, esses planos não podem ser frustrados. A minha limitação, a minha idade, ela não pode frustrar aquilo que o Senhor tem para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para que essa palavra venha abençoar mais vidas. Que você tenha
Um dia abençoado. Deus te abençoe e um grande abraço.